Logo na minha vez de hoje, né, o primeiro episódio, tenho a honra de convidar a Janaína Nascimento, Isso. uma pessoa incrível que eu tive a honra de conhecer há pouco tempo também. Nossa, eu fiquei super surpresa, porque eu nem imaginava que encontrava você e era a dona, a diretora do colégio do meu filho, assim. E super falava com você como, né, assim, super, oi, tudo bem? Mas sem saber exatamente quem era. E fiquei muito encantada com a nossa conversa, totalmente inesperada. E ouvir de você, né, fazendo aí, construindo, sedimentando essa área tão bonita da educação e tão necessária de uma nova inovação completa e absoluta e que encontra muita resistência na cidade que a gente está, porque a gente está aqui na planície, na nossa incrível planície campus, que eu, depois de 10 anos quase fora diretamente, assim, vivendo constantemente na cidade, fico surpresa e encantada com tanta coisa boa acontecendo e encontrando pessoas, assim, resistindo aqui nesse espaço, porque é uma resistência forte. E acho que o Logo na Minha Vez veio com essa ideia de ouvir histórias, mães, maternidade, afetos, empreendimentos, sonhos que estão se realizando. E você, Lu, o que você tem para falar no seu primeiro episódio? Você não vai fugir. Eu posso fugir, não? Não, jamais. Falar um pouquinho da Janaína, né? Que além de mãe, empreendedora, educadora, é professora, mestre também, né? Pela Cândido Mendes, doutora, eu botei Doutoranda. aqui. Doutoranda, né? Em óptica aplicada, instrumentação em óptica aplicada, pela UF, Niterói, né? Niterói. Escola de Jair. Nessa missão de ser mãe, de ser dona de casa, de ser empreendedora, de ser professora, de ser doutoranda, são muitas coisas. Não coloquei, mas poderia. Isso. E, bom, começar? Vamos. Janaína, a gente queria começar com você falando um pouquinho da sua história, pessoal, profissional também. Vamos lá. Então, eu sou a Janaína, filha da dona Cristina do seu Heraldo. Ai, eu amo o seu Heraldo. Irmã do Heraldo Júnior, que é meu irmão maravilhoso. Meu irmão mais novo, eu sou a irmã mais velha. Eu sou nascida e criada numa zona, assim, eu falo periférica em Campos, que é Nova Brasília, né? Que meus pais me criaram lá. E eu pude vivenciar uma infância de rua, de brincar, de correr, um bairro, né? Mas sempre gostava muito de estudar. Então essa foi a minha marca. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre fui CDF. Né? Antigamente, hoje era a gente CDF, fala Genete, né? Antigamente era CDF, então eu tinha sempre essa marca de ser CDF. E aí eu vim de uma escola muito tradicional, que era o Laura Vicunha, né? E de repente eu entrei no IFE, no Cefet, gente. E não tinha IFE, era Cefet. E ali eu me descobri como pessoa e como, na verdade, eu acho que eu descobri o mundo e me descobri ao mesmo tempo, né? Porque o Cefet faz isso, tem dessas coisas mesmo. E as coisas que eu mais lembro, assim, são das relações que eu construí fora da sala de aula, né? Que é a galera, e aquelas relações que a gente guarda e traz até hoje, né? Esse crescimento. E o Cefet me apresentou várias coisas, né? Enquanto ser humano. E aí ali, aí eu vou pegar um pouco o pessoal profissional. Eu fiz meu técnico em telecomunicações, junto com o ensino médio. Já saí trabalhando. Já saí com meu primeiro emprego. Na época, foi uma época muito complicada, que meu pai vem de uma família com um certo poder aquisitivo, né? Tinha, só que meu avô tinha dinheiro, mas meu pai, meus irmãos, não conseguiram dar continuidade. E aí tinha um restaurante, faliu, meu pai foi voltar para trabalhar de carteira assinada, trabalhar embarcado, e pouquíssimos recursos, minha mãe se virando, né, comigo e com meu irmão. E aí eu entrei no Cefet, que me deu bolsa para comer lá, eu tinha um jaleco azul, que eu não pagava ônibus, né? E aí me deu um sustento ali, e para minha família também, obviamente, porque ali eu saí trabalhando, né? Então eu conto muito para os meus alunos essa história, que eu pude comprar o primeiro computador na minha casa, junto com a minha mãe, porque eu consegui trabalhar e a gente conseguiu comprar o primeiro computador. E eu vi essa realidade da minha família mudar. Nem meu pai, nem minha mãe tem ensino superior, nenhum dos dois. Você saiu trabalhando como o quê? Eu saí com estágio na época, era uma empresa de telefonia em Campos, que era a Telemar.
que ficava na 13 de maio. Sim, sim. E aí eu fui selecionada, uma das selecionadas, eram acho que uma vaga, 2 vagas por aí. E eu fui selecionada, hoje pelos professores que trabalham comigo, né? Depois eu vou. E aí eu fui, e ali, cara, foram 2 anos de aprendizado. Incrível. Primeiro emprego, Sim. sabe? Eu era muito nova, e era um bom salário, e eu pude proporcionar algumas coisas para mim, para minha família, e foi maravilhoso, porque foi na época que meu pai estava... meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Mas era muito pouco, os recursos eram muito escassos. Aí dali eu fui para... Já fiquei ali, aí fui para uma empresa que eu fiz outro técnico. Eu saí do tele, até hoje eu nem sei como explicar como que eu consegui fazer isso. Eu fazia estágio de manhã, fazia técnico de informática à tarde, e aí eu passei no vestibular à noite para sistemas de telecomunicações, que foi a faculdade que eu fiz. E eu ficava o dia todo na rua. Também era no Cefet. Era no Cefet. É. Era Cefet. E aí eu fui. E eu trabalhava, fazia técnico, estudava muito, muito. Minha mãe falava assim para mim, minha filha, leva uma cama pro Cefet, você já dorme lá. Eu dormi no alojamento quando você estava lá. Eu nunca dormi. Eu fiquei 1 mês sem sair do Cefet uma vez. Tem um alojamento no Tinha. Não tem mais? Não. E aí fui. E aí, da faculdade, desse emprego, eu já fui indicada para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Que eu tinha um sonho louco, que eu ia trabalhar embarcada. Eu queria botar um macacão laranja. Queria. E aí, eu fui. Em 2005, eu lembro a data, 1º de maio de 2005. Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, por isso que eu não esqueci. Eu embarquei para Aracaju, que nunca tinha voado de avião, nada, imagino. E fui trabalhar nessa empresa, peguei um monte de projeto no Nordeste, trabalhei muito lá, eu era uma das únicas mulheres, várias vezes eu fui a única mulher a trabalhar. Mais de 30 homens e eu a única mulher. É um universo muito masculino, né? Completamente masculino, muito masculino, sim. Enfim, aí falando de N coisas, né, que aconteceram lá no caminho, eu virei atração turística, as pessoas passavam para me ver de macacão. Você imagina, nunca tinha nenhuma mulher. Caramba, sabe? isso é na plataforma de petróleo? Não, era em terra. Lá no Nordeste tem cidades que tem estação de petróleo em terra, são campos terrestres. Aham. E aí esse projeto que eu estava participando era um projeto inovador na minha área. Eu utilizava fibras óticas, porque eu sou especialista em fibras óticas, inclusive eu dou aula disso no IF. E aí eu comecei a trabalhar ali, e eu ficava ali no circuito Sergipe, né, que era Aracaju, na Carmópolis, que era Sergipe, era o campus, era na Bahia, que era Entre Rios, Catu, tudo cidades, assim, muito, muito pequenas. E lembro que em Catu, onde eu morei, inclusive tem pessoas que eu tenho amizade até hoje, moram lá, que era atração, eu de macacão, ninguém acreditava. Às vezes as pessoas iam lá na sonda para poder ver. Eu sou pequena, né? E eu era, imagina, muito nova, 20 anos, 20 e poucos anos, então ninguém acreditava. E eu lembro disso me impulsionar. Sim. E não me sentia ameaçada, me impulsionava. Eu falava, cara. E aí, meu apelido, pessoal, você vê o machismo, era Xirra. Por quê? Porque eu não deixava ninguém pegar a caixa de ferramenta para mim. Se tivesse que cortar, eu ia cortar. Se tivesse que pegar uma ferramenta, eu ia pegar. Até hoje eu sou assim. E as pessoas falavam, isso aqui, ficava assim, né, os homens. Aí, mas com o tempo, as coisas foram mudando. Eu fui vendo que as pessoas as pessoas que trabalhavam foram me olhando com outros olhos. Olha, eu parei de ser uma atração, né? Falar, por que essa mulher está aqui, né? Por que essa menina, nem mulher, menina está aqui? E para as pessoas me admirarem, e para falar, não, ela é nova, mas ela... E aí, ali eu virei técnica, depois eu entrei como auxiliar. Aí virei técnica, depois virei supervisora. Eu saí de lá supervisora, na Transeletro, a empresa que eu trabalhei. Você ficou quantos anos lá? 6 anos. Só que nos últimos anos... 6 anos é bastante coisa. É muita coisa. Nesses últimos anos, eu já era professora substituta do IF. Não me pergunte como que eu fiz isso. Você trabalhava no Nordeste? Não, aí eu fiz um trato com o meu chefe. Eu falei com ele, olha,
eu continuo na empresa, mas eu vou dar aula no IFE. Aí ele me botou para trabalhar num contrato em Macaé. Aí eu trabalhava lá, vinha para o IFE, dava aula quinta, sexta, porque era um contrato de 20 horas e tal. Fazia pós, porque eu já estava na pós, produção e sistemas. Voltava para dar plantão no final de semana. Foi assim. Você já tinha filhos nessa Não. época? Algum dia você Me parou fala e um pouco respirou? da sua agenda, os horários. Algum dia na sua vida, se você falou assim, vou descansar. Eu acho que é isso. Hoje eu me dou conta de que eu nunca parei. Eu acho que essa ânsia de sempre estar ocupada, hoje eu consigo olhar isso com outros olhos, né? Eu sou muito ativa, faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas hoje eu me dou o luxo de parar, que eu não me dava antes. E me sentir improdutiva, assim, falava, cara, É o ócio criativo, né? Dá licença. aí eu falo, nem precisa nem ser ócio criativo, só quero ócio. Hoje eu tô me dando esse limite, mas até então, aí eu saí de lá, né? Eu pedi demissão, porque eu virei professora substituta e tal. Me dediquei a passar no concurso, passei no concurso. Falei que eu tenho já 15 anos de IFE como efetiva, né? E como substituta mais 2, são 17 anos de IFE. Que na verdade no IFE, Cefet IFE, que eu peguei essa transição, eu pude ensinar. Na verdade, eu aprendo mais do que ensino, sempre assim. Conversar com os meus alunos sobre o que eu trabalhava, né? Sobre fibras óticas. E é isso que eu adoro. Quem sabe, quem foi meu aluno, assim, quem é meu aluno sabe que eu adoro ali. Para mim, eu amo física. Sim. E para mim, fibra ótica é algo fascinante. Eu gosto muito da aula prática. E os meus alunos são... Eu falo que o IFE é minha terapia. Eu ainda vou lá, dou aula, ainda ganho para dar aula. Então, assim, eu fico brincando nesse sentido, porque eu adoro estar junto com os meus alunos. Eu falo que eu aprendo muito mais do que eles, assim. Hoje eu estou com uma turma de pós-graduação, eu dou aula na pós. Os meus alunos só tem, assim, gente top. Eu falo, cara, deixa eu ficar perto de vocês um pouquinho. Os caras, assim, ajudaram na implementação da rede, da Forte Telecom, um trabalha na Forte Telecom, o outro trabalha no Porto do Açu, um trabalha, cada um na sua vertente, sabe? E tá nesse meio deles é muito incrível, assim, muito, muito legal, eu adoro essa área. Então o IFE eu falo que o IFE me deu tudo. Mesmo se eu trabalhar, você vê quanto que eu já fiz até aqui, né? O Cefet, IFE. Tudo que eu fizer pelo IFE ainda é pouco, porque por isso que eu acredito muito no poder da educação, de transformar, porque transformou a minha vida. Sim. A minha perspectiva era completamente outra, né? O meu mundo era completamente outro. Eu hoje posso proporcionar para as minhas filhas algo que eu não tive, né? E proporcionar para os meus pais também algo que eles não tiveram. Sim. Então, o poder de romper barreiras que a educação proporciona, né? É incrível, eu acho, né? Eu acho que falei pra caramba. Não, fica tranquilo. Eu fiquei aqui com os olhinhos marejados, porque, tipo assim, eu passei por uma história muito parecida com a sua. E a gente vai lembrando que o IFE realmente, ele me deu coisas assim que eu acho que eu não teria se não estivesse estudando naquela instituição. Eu sempre falo que o IFE é uma mãe, né? É uma mãe, não tem jeito. Eu fiquei aqui chorando, porque eu sou chorona, gente. Eu sou chorona. Eu também sou. Eu não aguento. E como que surgiu essa questão, assim, da maternidade na sua vida? Conta um pouquinho como que foi esse processo. Você planejou? Não foi planejado? Como que foi esse... Então, eu passei no concurso em 2010, né? Aí eu assumi em 2010, eu passei em 2009, em 2010. E aí eu comecei a relaxar. Eu falei, cara, eu achava assim, eu trabalhei muito, aí o IFE, eu fazia muitas coisas. No IFE eu faço muitas coisas. Mas eu falei, cara, parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu falei, cara, eu acho que tá na hora, eu tinha 27 anos, acho que tá na hora de eu ter um filho. Aí eu parei de tomar remédio. Eu falei, não vou me preocupar com isso. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer. Mas, tipo assim, um mês depois, Nossa, foi rápido. aí a minha motivação atrasou. Aí eu falei, aí eu lembro direitinho que fiz exames de sangue, falei, não tô. Quanto? Eu falei, minha mãe, ela trabalha em contato com o laboratório. Ela pegou o exame para mim antes de mim.
Aí eu li que ela atendeu o telefone assim, pra mim e falou assim, chorando. Eu falei, o quê, mãe? O que aconteceu? Eu preocupada. Você tá grávida. Ela que te deu a notícia, não foi o contrário, né? Você tá grávida. E o Ricardo dirigindo. Eu, Ricardo, eu tô grávida. Ricardo, como assim? E aí veio meio assim. A Maria Cristina, né? Foi uma gravidez tranquila e tal. Quando a Maria nasceu, já na sala, eu olhei a cor dela, um pouco diferente. Falei, gente, no outro dia também tava. Aí o médico falou, olha, é possível que ela esteja com icterícia. Aí eu, icterícia. Aí faz exame de sangue, leva não sei o quê. Ela foi para casa. Terceiro dia, a gente teve que levar ela na consulta do pediatra. Ele falou, olha, tá com icterícia grávida, porque seu sangue é O e o de Ricardo é B. Ela precisou ser internada? Ela ficou 21 dias internada. 21 dias? Tomando banho de luz? Banho de luz, não tem. E aí, com 5 dias, ela pegou uma bactéria. Nossa. Teve que entrar no antibiótico. Então, eu falo que a maternidade me deu uma panda. Assim, me jogou pra cima. Eu dei... Porque eu planejei. E logo no primeiro filho Primeiro também, filho. né? Eu planejei um enxoval. Era bordado com as iniciais dela. Então, assim, primeira filha, primeira neta. Dos dois lados, né? Minha sogra só tem 3 meninos. Minha mãe, eu e meu irmão. E foi isso. Aí eu tive que deixar ela lá na UTI, não podia ficar, ela chorando. Foi extremamente traumático para mim. Até Toda hoje, mãe de neo de UTI fala de nossa, experiências assim demais. traumáticas. É muito traumático. Antes eu não conseguia nem ver foto dela da época. Hoje, já tem 13 anos, mas, cara, você fala que está aqui cicatrizada. Esses dias eu fui no Beta visitar uma amiga que ficou internada. E ela estava no andar da Nicolau Albano, que é a maternidade, né? Quando eu passei na frente, me deu um frio na espinha. Eu falei, meu... Aí não, tipo assim, volta, né? Tudo. Eu costumo dizer que a maternidade, ela te dá muita empatia, né? Primeira coisa que eu quando me tornei mãe, assim... Primeiro que eu comecei a valorizar as mulheres de uma maneira que eu não valorizava. Eu comecei a falar, caraca... As mulheres são fodas. Eu falei, meu Deus, que é muito difícil ser mãe. E um amor absoluto. E muita coisa acontece nesse caminho, nesse percurso. É uma coisa que você vai, tipo, aprendendo do nada, meio que você não sabe o que fazer. E você meio que tem que ser instintivo, muita coisa. Já. Minha primeira lição foi essa. E a segunda lição da maternidade foi a empatia, de um modo geral, pelo outro lado da humanidade, do humano mesmo, que a gente é falho, que a gente vai falhar. Eu achava que falhar o quê? Não, vou fazer tudo certinho. Não, mas não tem manual. Não, vamos fazer tudo certinho, vai dar certo. Não, daqui a pouco você está fazendo tudo errado, né? Você não tem controle, tudo desanda. E aí você aprende que você tem que... Eu, pelo menos, fui assim, solta, relaxa e que vai dançar, vai cair, vai tropeçar. E ainda tem no caminho as pessoas que não sabem ter empatia por você, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que ficam te julgando o tempo todo, né? Porque não chegou o momento, eu acho. Acho que em algum momento da maternidade, eu acho que essa talvez seja a grande função, assim. Porque tem a lição, que é o aprendizado, de alguma forma. Eu fico achando que quem está julgando ainda não passou uma situação que vai, em algum momento, acontecer para aprender. Porque acho que a maternidade vem para ensinar muita coisa em relação a isso. Muito, sim. Acho que você falou tudo. Empatia, eu acho que eu tenho que segurar um pouco a empatia, porque... Senão é demais. Eu sou uma pessoa completamente empática, demais. As pessoas choram muito. Acho que é o caso do Ana, porque se você me conta a história, eu estou mergulhando na sua história, eu falei, daqui a pouco eu estou indo. Então, a maternidade mexe, né, nesse sentido. Assim. E, óbvio, eu planejei uma coisa, eu acho que isso vem muito para mim também depois da Annalise, né, que é a minha segunda filha. Que quando você vem com 2, ali você vem 2 seres completamente diferentes. Eu acho loucura. Você fala, cara, e primeiro, quando eu lidei com a maternidade na Annalise, eu falei assim, gente, eu já amo uma pessoa de uma maneira tão absoluta, sabe? Me dou para essa pessoa, ela é verdadeiro amor da minha vida. Como que eu vou conseguir amar uma outra pessoa nessa mesma proporção? Era sempre a pergunta que eu fazia para mim.
E eu já no doutorado, com barrigão, indo para Niterói, aquela coisa. E nasceu a Annalise. E aí o amor multiplica, uma coisa assim que você não sabe explicar. Eu falo que é um amor que chega a doer. Assim, é um amor que te consome, que eu, principalmente, eu tenho que fazer terapia para entender esse amor, para não deixar ele me... Isso é louco mesmo. Me asfixiar. De fato, você começa a entender que o amor, ele, às vezes, ele perde até o sentido depois de você ter filho, né? Porque você pensa assim, não, eu amo, não amo. Mas quando você tem filho, é uma coisa tão louca que o sentido do amor muda. Eu acho que é você conhecer realmente o que é o amor incondicional, né? Incondicional. É muito louco fato, isso. Incondicional. E você falou num ponto muito importante, que é a questão da terapia, porque é sufocante, às vezes a gente sufoca os nossos filhos de tão sufocados que estamos. Precisamos também sufocar os outros. Então, a minha também sofre às vezes. E a terapia é muito importante, realmente, nessa situação. Mas esse poder de multiplicar o amor é muito louco, né? Então, assim, além de você conseguir multiplicar o amor, o que você aprendeu na maternidade de fato? Assim, acho que é a maior pergunta. Eu aprendi tudo. Na verdade, eu acho que a gente vem de uma geração de que o amor está condicionado à culpa, a aprisionamento. A nossa geração, ela foi muitas vezes ensinada, assim, a maioria genérica, né? De uma maneira de... você vai fazer isso porque eu vou me sentir assim, não vai. É mais no sentido de deixar a culpa, né, na pessoa. Você fazer a pessoa se você fizer isso, eu vou ficar triste com você, né? Esse exemplo. É um exemplo clássico, mas tem outros mais complexos. Mas, na verdade, quando eu, pelo menos, olho para as minhas filhas hoje, né? Eu também estudei muito, assim, fui ler, porque eu falei, cara, faz sentido isso. Principalmente depois da escola científica. E aí eu olho para o amor que faz sentido é o amor que dá asas. É o amor que impulsiona. É o amor que fala assim, não, vai para o mundo, que você merece o mundo, né? Se joga, vai fazer isso mesmo. Amor genuíno. Exatamente. E que elas queiram ficar perto de você, que não seja uma obrigação, né? E que elas queiram compartilhar com você. Então, para mim, hoje, a maternidade me ensinou isso. Me ensinou que o amor tem que ser um amor que solta, que liberta. E que a gente fala que a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. É uma frase clichê, mas, cara, a gente cria filho para ele ser quem ele é. Ele, de fato, é. Potencializar as qualidades deles, né? Eu acho que a gente, óbvio, quer que a gente seja uma pessoa, né, de bem, ética, respeitosa, que ela prospere. A gente tem as nossas projeções, sim. Não podemos negar que não temos, né? Exatamente. Mas o mais importante para mim, eu falo, que elas sejam felizes. Sim. Que eu consiga olhar o brilho nos olhos delas e enxergar que elas são felizes por serem quem elas são. Sim. Né? Então, a maternidade me ensinou isso. E aí, com isso, me ensina também a lidar com as minhas fragilidades, os meus defeitos. E parar de esconder, falar, cara, eu fui ensinada que a mulher é forte, que não erra, que não sei o quê. E, às vezes, as minhas filhas ficavam com essa imagem minha, né? De que a mamãe resolve tudo. Mamãe é tem que dar conta de tudo. A mamãe é perfeita. E aí eu aprendi que eu preciso mostrar as minhas fragilidades para elas. Elas precisam entender que elas vão chegar no momento que elas vão falar assim, não dou conta disso aqui, quero ir embora. Entendeu? Que alguém me salva. E é normal a gente lidar com isso. Aí é um momento que a gente vai meditar, vai refletir, vai pensar, vai parar, vai falar, como é que eu vou sair disso agora? Né? E que elas consigam sair sozinhas, mas que elas também saibam que elas podem contar com outras pessoas, né? E não só com a mãe, né? Comigo, que eu vou, óbvio, fazer tudo. Acho que elas tenham pessoas na vida delas, que elas construam amizade, relações verdadeiras, que elas carreguem para a vida toda. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que essa sua fala é muito importante quando a gente fala sobre relações. Porque, por exemplo, até relações amorosas que elas vão ter no futuro, né? Quantas a gente é ensinado, às vezes, a tolerar tudo e achar que a gente vai dar jeito, que a gente vai conseguir consertar coisas que não são nossa responsabilidade. E se nós não sabemos o momento exato de, não dá para mim,
né? Esse aqui é o meu limite, esse aqui é o limite da pessoa. A gente acaba entrando em relações tóxicas, né? De amizade, de, enfim, relacionamentos. Isso realmente é muito importante. Não, e nessa de dizer sobre você querer que elas sejam quem elas são, diz muito sobre o que você quer ser também, né? De você se tornar aquilo que você quer espelho, e é. Né? Sim. Porque exatamente, é um espelho o tempo inteiro dessa relação. De você aprender sobre as suas fragilidades, sobre os seus desejos. Exatamente. Porque chegou um momento da terapia, né? Que minha terapeuta falou assim pra mim, fez a pergunta. Sem ser professora do IFE, sem ser sócia da escola científica, sem ser mãe de Analise, mãe de Maria Cristina, companheira de Ricardo, o que você é? Aí eu falei assim, peraí. Aí eu falei, o que você faz pra você? O que você gosta de fazer? Cara, depois desse tempo todo, vivendo em família e com o Ricardo compartilhando a vida e tal ali, e com as meninas meio que fazendo uma programação para incluir todo mundo, ela me perguntou o que eu gosto. Aí eu falei assim, não sei. Eu falei, peraí, o que eu gostava antes? Eu parei real. Parou o momento que eu falei assim, eu preciso saber o que eu... Quem era a Janaína antes da maternidade? Aí eu fui buscar quem eu era lá no ensino médio, eu lembro desse dia, né? Ficou muito marcante para mim. Eu fui olhando meus cadernos, que eu tenho um caderno do ensino médio, onde eu tenho a foto da minha turma inteira, e todo mundo fez dedicatória para mim. Aí eu fui me resgatar, fui me reconectar com aquela Janaína lá. E aí eu fui lembrando que eu gostava. Eu sempre gostei muito de dançar, né? Eu adorava dançar, que eu adorava ouvir músicas, algumas músicas, os meus gostos musicais, o que eu gostava de escrever poesia. Então, assim, fui me reconectando comigo antes da maternidade, antes de tudo, né? E foi um passo muito importante, porque quando a gente sabe quem a gente é, né, o que a gente gosta, independente das pessoas que nos cercam, a gente consegue também passar isso para, né, no caso, eu passar para as minhas filhas, porque imagina, se elas forem se moldando ao ambiente sempre e não tiverem a personalidade, não souberem quem elas são de verdade, isso é muito perigoso, né? É uma porta aberta para relacionamentos tóxicos, você não consegue impor limite. Sim. E aí eu entendi que eu precisava colocar limite também na relação de paternidade, mas não que elas me impusessem, eu que estava, né? Então, hoje eu tenho uma rotina, eu tenho um compromisso comigo, que eu vou fazer isso, eu vou para academia todo dia, porque eu gosto, eu vou assistir a peça de teatro sozinha, eu pego meu carro, vou assistir meu teatro sozinha, sem Mercedes, sem Ricardo, sem ninguém, vou sozinha. Então, assim, eu reaprendi a fazer o que eu gosto, sem ter ninguém por perto, entende? E isso foi muito importante, porque eu só consegui enxergar isso a partir da maternidade. Sim. E se reconfigurar resgate, né? Apesar da maternidade, né? Apesar da maternidade. Porque, inclusive, foi uma das conversas que eu tive com a Lu uma vez sobre como a maternidade também é morte de você. Um pedacinho de você morre. Tanto é que você foi resgatar quem você era antes das suas filhas nascerem. Quase que como eu morri um pedaço de mim e agora eu estou tentando renascer diante do que, né, desse nascimento dos filhos. E aí, teve uma conversa que a gente teve, né, antes, que tem a ver com isso, também não tem, mas eu acho que um grande sonho seu tem a ver com educação. E eu tô, assim, desde aquela conversa eu fico, caraca, eu tenho que ouvir mais sobre isso. Porque foi a gente conversou um pouquinho sobre isso no início, que é muito desafiador trabalhar com educação na planície. De um modo geral, já é desafiador. Mas você né, uma grande desafiadora, há 5 anos desafiando as expectativas e tudo mais. Sim. E como é que tem sido essa experiência de dirigir um colégio em Campos? Então, assim, a escola científica, né, veio a partir da necessidade de mãe. Entrou a pandemia, aí comecei a assistir às aulas de Maria Cristina, né? Eu comecei a me questionar muito sobre aquele modelo. Eu falei, gente, é muita apostila, é muito livro. E muito conteúdo, e muita coisa. E ela desesperada, que tinha que decorar. Eu falei,
aquilo começou a me dar um incômodo. E aí outras pessoas propuseram essa discussão, né, de discutir a educação, de ter uma educação mais concreta e pautada na ciência, também afetuosa, né, citando Paulo Freire, entre outras metodologias. E isso surgiu para mim. Eu falei, gente, isso é muito interessante. Eu ali refleti, não é isso que eu quero. Eu comecei a ver outros modelos de educação. Porque sempre tinha aquele incômodo. Né? A Maria Cristina passou por diversos traumas. Ela passou por 5 escolas em Campos. Nossa. E eu sempre tive várias questões de adaptação escolar dela. Foi horrível. A escola me obrigava a deixar ela chorando na escola. Quase me arrancavam ela do meu braço. Foi extremamente traumático, para mim e para ela. E isso nunca foi agradável. A gente tem um negócio errado nisso. Não é assim que a coisa funciona. E a gente começou a discutir a educação nesse sentido. Aí surgiu a escola científica. E, cara, poder fazer parte desse projeto, eu falo que me trouxe muitas coisas boas, mas muitas coisas também que não são legais, óbvio, porque você tem que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. São muitas pessoas. São profissionais, são as famílias, as crianças. Crianças são a melhor parte disso, são as crianças. Para mim é a melhor parte. Eu amo as crianças. Então, é muito complexo, assim, mas é muito prazeroso você conseguir acompanhar a evolução das crianças, né? Hoje eu estava falando com uma amiga e ela falou, estava assistindo aqui o vídeo do 2º congresso da escola científica, as crianças pequenininhas falando e tal, e hoje estão ali enormes, né? Então, assim, é muito legal. Então, a escola científica, ela vem nesse lugar, um lugar de conforto para as crianças, para que elas consigam ser quem elas são. De fato, crianças, né? Exatamente. Nesse espaço que não vai só dar conteúdo, né? Que é uma das coisas que a gente mais vê, essa preocupação de só dar conteúdo. Você precisa agora aprender a ler, e foi um grande desafio para mim também, quando eu tenho um Bento com 7 anos. Quando ele migrou dessa parte infantil para a parte que tem que começar a aprender a ler e escrever, que é um grande desafio, que todo mundo acha que tem que ser... Você já tem que começar, daqui a pouco tem que fazer o nome. É uma comparação absurda. O tempo inteiro. Você vai para aniversário. Ai, sua filha está fazendo letra cursiva? A letra cursiva, a letra bastão. Esquece isso. E tem que botar na aula particular, porque olha só, você sabe que não tá rolando, né? O filho não tá fazendo, não tá copiando. Sim. E um negócio de copia. E aí eu falei assim, gente, tem uma coisa errada. Foi quando o Bento também passou por várias escolas diferentes. E ele chegava para mim falando sobre isso. Poxa, mãe, eu não posso mais brincar. Ele falava exatamente isso. O que aconteceu nesse mundo? Que aqui ele até falava que ele falou, eu tinha direito a 2 pátios. Agora eu só posso um pátio, só posso brincar no pátio uma vez por dia, e não sei o quê. E agora a gente tem que ficar sentado, e todo mundo fica sentado e copia, e fica escrevendo, não pode levantar da cadeira. Ele sentiu essa transição muito. E foi uma coisa que a gente discutia em casa diariamente. Ele foi quando ele começou a querer não ir para a escola. E isso foi um grande problema para mim. E eu comecei a dar atenção exatamente por isso. Porque alguma coisa está errada. Uma criança que gosta de ir, gosta de frequentar a escola. A escola é um espaço de socialização. Sim. E ela passa a ser um lugar que você teme, que você literalmente não quer. Aí eu comecei a olhar para essa questão do emparelhamento das salas de aula, de conteúdo exagerado, que você tem umas cobranças que são desnecessárias. Então, assim, eu comecei a visualizar isso, e foi quando eu comecei, exatamente isso que você falou um pouco antes, comecei a pesquisar um pouco sobre o ensino Waldorf, as novas metodologias, onde que eu procuro e acho isso aqui. Quando eu vim para Campos, né, ano passado, vim por um pouco tempo, depois voltei, agora voltei de novo, e eu vejo que ainda é uma grande novidade ainda em esses espaços. As grandes escolas tradicionais, muito pelo contrário, elas querem tornar a escola ainda mais conteudista, bilíngue agora. Tem um grande padrão aí rolando na cidade. Porque as pessoas, na verdade, acham que as crianças, quanto mais conteúdo elas tiverem, mais coisas elas copiarem, elas vão ser, sabe, ter uma capacidade infinita. Vão aprender. Não vão. Não vão. Eu pergunto, assim, você estudava para a prova, né? Sim. Você saía da prova, perguntava se sabia nada. Você está estudando para fazer uma prova? Gente, hoje,
a gente tem uma realidade completamente diferente. A gente está falando, hoje, estou falando de inteligência artificial. As nossas crianças, elas serão preparadas para profissões que nem existirão no futuro. Vocês acham que decorar apostila vai fazer alguma diferença? Sendo que está ali o conteúdo na internet, se ela quiser acessar, ela vai acessar. Vai fazer a menor diferença para ela. Então, assim, eu falo muito isso com muita propriedade, que as crianças elas precisam ter o diferencial. E o que é o diferencial? É a criatividade. É o pensamento crítico. Sim. É o controle das habilidades socioemocionais. Se ela não tiver, ela não vai conseguir. Então, assim, o mais importante, eu acho que a sociedade, e eu vou falar de campos de uma maneira geral, que as pessoas acham que inovação é você comprar um drone e filmar, é você comprar um robô humanoide e passear, Inovação é um processo, é você fazer algo novo, né? Algo que todo mundo faz de maneira diferente, né? É você inovar, você criar. Então, a educação ela é desse jeito há 60 anos. Todo mundo que usou a mesma coisa, cadeira enfileirada, quadro, e fala... E o uniforme, né? E uniforme, e uniforme. todo mundo em fila, e o trenzinho, uma mão no outro, e não sei o quê. Quem vai O uniforme, para mim, diz muita coisa que a gente não percebe, que é a padronização, que eu acho um absurdo, que é uma das coisas também que me incomoda muito na escola de modo geral. Porque quando você sai um pouquinho da caixinha que te colocam para te moldar, porque já começa na escola, acho que de alguma maneira, não todas, mas as escolas que são dessas formas tradicionais, elas é como se você tivesse que ser padronizado. Ali eles já padronizam um comportamento, uma atitude, um jeito de ser. Ah, não, isso aqui está fora do tom, você não está agindo corretamente. E ali você fica, né, naquele social quase que tendo que se comportar, exatamente. Meninas de uma forma, meninos de outra. E aí começa exatamente naquele período, né? De você estar, a partir dos 7 anos, vem um molde, e porque você deixou de ser criança, de pré-escola. Sim. E aí agora você vai entrar no seu período segunda infância, para depois chegar à pré-adolescência. E aí você já está quase com um adulto formado dentro de uma caixa. Exatamente. E você cresce com aquele padrão. Eu uma vez fui chamada na escola da minha filha mais velha, Maria Cristina, não vou botar nome não, porque não fica legal. É complicado. Não faço. E aí a psicopedagoga me chamou e falou assim, olha aqui o desenho da sua filha. Ela não colore, não pinta. Assim, ela nunca gostou muito de colorir com lápis de cor. Aí eu falei, tá, ela não gosta, ela já falou pra mim que ela não gosta. Não, mas ela tem que colorir. Aí eu falei assim, mas ela não gosta. Eu fiquei assim, né? Não, mas ela tem, essa fase, ela tem que colorir. Aí eu fui pra casa, falei, não, você tem que ver um acompanhamento, que não sei o que. Falei, aí eu fui pra casa pensando, falei, caraca, nessa época não tinha nada, foi a segunda escola da Maria ainda. Muito tempo atrás. Falei, gente, mas ela tem que colorir. A criança não gosta, eu não gosto de colorir. Por que ela tem que? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Hoje, a Maria Cristina, ela desenha maravilhosamente bem. Ela pinta de aquarela, eu sou mãe, mas eu vou falar, ela é uma artista completa. Ela é multiartista, ela né? Então, assim, ela desenha, ela não tem problema nenhum com desenho. O fato dela não gostar de colorir dentro de uma figura não diz nada sobre ela. Então, muito se fala nas escolas, né, que a criança tem que fazer o contorno assim. Ela tem que fazer não sei o quê. E o lápis tem que ser letra cursiva, caderno de caligrafia. Gente, a criança hoje mal está usando lápis, né? A criança fica fora da escola científica, né? Porque assim, eu defendo muito o uso controlado de telas. Eu não falo não uso, a proibição do uso de telas, que eu acho que isso é utópico. A gente conviveu com TV. Eu acho que eu não chego nesse extremo, não, porque eu entendo a carga, né, feminina, eu entendo a carga ali que às vezes a gente precisa ter um apoio, um TV, um negócio, e é isso. Mas a gente tem que escolher ali o que elas vão fazer, né, o que as crianças vão consumir. Então, assim, a criança é obrigada a ficar copiando naquele negócio ali, repetição, repetição, repetição. Eu nunca fui a favor de repetição, detesto repetição. Eu sou uma pessoa extremamente dinâmica.
Então, para mim é uma tortura, eu tenho que fazer a mesma coisa várias vezes, repetindo. Eu lembro que tinha caderno de verbo na minha época. Eu tinha que decorar tabuada. Então, assim, e hoje qual é a diferença que isso fez na minha vida? O que fez diferença na minha vida? Sim. As relações que eu tive no IF, no Cefet, fora da sala de aula, a maneira que eu conversava com os meus amigos, alguns conteúdos que foram aplicados de metodologia ativa, que nem falava isso, né? Na minha época, a gente fazia teatro, a gente fazia encenação, Então, é isso. Eu falei, cara, a gente aprende assim de uma maneira tão suave, tão legal, tão gostosa. Por que aprender tem que ser dolorido? Né? Por que a pessoa, para estudar, tem que sofrer? Né? Que o lema do doutorado fala muito isso. Pra você ser doutor, você tem que sofrer. Eu falei, não quero que minhas filhas sofram agora. Para quê? Estão no início da vida. Elas vão construir o conhecimento. A pessoa já chega cansada. Sim. Não tem lógica isso. Então, a escola científica ela vem para isso, para devolver o prazer, o brilho nos olhos das crianças, em poder aprender, em poder vislumbrar o conhecimento, né? Em aprender a aprender. Isso é muito bacana. É uma coisa que realmente chama muita atenção na escola, minha atenção, porque eu acho que o ensino ele tem que ter significado. Se você não vê significado daquilo, não tem sentido naquilo, você não vai querer aprender real. Eu sou a professora da aula de campo, né? Eu acho que as coisas que mais me marcaram na faculdade foram as aulas de campo. Porque eu consegui ver na prática o que eu aprendia na sala. Professor de ensino fundamental 1 e merece o prêmio. Fundamental 2 também assim, um adolescente, por exemplo. Eu já tenho um controle, eu já sei lidar. Então, com F2, a minha linguagem já é próxima. Então, quando tem que bater um papo com o F2, amanhã eu tenho um papo lá com o F2 lá na escola científica, a gente está batendo um papo semanalmente, eu consigo falar uma linguagem mais próxima. O F1 é exercício de paciência, porque vai ser repetição, você vai ter que falar todo dia a mesma coisa. Tem um vácuo na comunicação, né? Tem que falar todo dia a mesma coisa, todo dia você tem que falar. E tem que provar, porque não adianta falar, né? Mas por quê? Não é só na escola científica, né? Eu acho que é na escola científica mais, porque as crianças são muito questionadoras. Mas é um desenvolvimento que vocês fazem, né? E quase é importantíssimo. exigência. Minha filha uma vez falou assim, a mais velha. Um dia a gente em casa, eu conversando com ela. Eu falei, caramba, mas eu tô falando com você. Você não tá confiando em mim? Assim, tipo, alguma discussão que a gente tinha. Ela, você desenvolveu uma escola para que as crianças sejam questionadoras. Eu estou aqui exercitando. Eu olhei para ela e falei, rapaz, tá vendo? Mas aí eu falei, você sente orgulho? Eu falei, muito bem, é isso. Ela não vai acreditar porque eu estou dizendo, eu tenho que provar que aquilo ali é verdade. Isso é conhecimento científico, né? Sim, por isso que é a escola científica. Eu falo, por que a escola é científica? Porque a gente acredita que a criança é um cientista. E vocês encontraram muita resistência, assim, na cidade? Completamente. Até hoje. É muita. Tem fake news da escola. Que isso, sério? Lá fake news, assim, escola mas onde na mídia social, assim? Lá a escola onde o banheiro é um de sexo. Eu falei, oi, a escola onde... como é que é? Onde todo mundo passa, não precisa fazer nada. As crianças são livres. As crianças fazem o que querem. Eu falei, gente, completamente errôneo. Né? Completamente equivocado essa noção de que as crianças fazem Algumas o que querem. pessoas não conseguem conceber essa forma livre de educar, né? Tipo assim, que acha que é bagunça. Exatamente. Mas, na verdade, de confundir essa forma de educar com bagunça, com bagunça. Isso A gente tem que ter uns combinados muito, muito assertivos, né? Cada turma tem seus combinados colocados na parede. Eles constroem. São combinados democráticos, mas regidos pela ética e pelo respeito. Eu sempre falo isso com todo mundo. Eu tive uma conversa com o Fundamental 2, a gente está tendo uma conversa semanal que eu falei assim, olha, a escola científica ela foi criada, a principal base dela é o respeito. É um espaço onde as crianças são respeitadas, mas as crianças, por serem respeitadas, também respeitam os pares e os professores e não respeitam por uma figura de autoridade e autoritarismo, não. Respeito porque estamos aqui compartilhando o mesmo ambiente e que a gente tem que respeitar uns aos outros. Então, eu tenho essa linguagem com eles e falo com as crianças sobre isso. E é isso, você imagina a pessoa respeitar a outra por medo? Que relação que se constrói assim? Sim. Você tem uma figura que você teme a figura dele. O diretor chega e fala,
Então, eu tenho medo do diretor, todo mundo se... Isso é uma construção que não cabe, né? A pessoa precisa respeitar, porque, olha, eu respeito a sua figura, você tá... Eu falo sempre, os profissionais deixaram suas famílias em casa e estão aqui se dedicando, né? Aprendendo e ensinando a vocês. Então, vocês, né? A gente tem que se respeitar. Quando você sai na rua, bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar, gente, atos de gentileza. Isso faz parte de uma construção coletiva que a gente tem que ter como base. Senão nada faz sentido. Só que a nossa sociedade, aqui em Campos, a gente tem uma resistência, né? A esse tipo de coisa, né? É um novo, né? Algo que É estranho. Ainda temos. Educação positiva, por exemplo. As pessoas confundem muito educação positiva como se as crianças pudessem fazer o que elas quiserem. E não. Educação positiva também tem limites. Né? Você ensina, tem limite dentro da educação. Não é tudo que você quer, mas você escuta a criança. Exatamente. A criança também tem voz. Né? Ela é um ser. Né? Então, tipo assim, as pessoas confundem demais. E é a falta do que você falou, né? A gente senta e estuda. A gente tenta entender realmente como acontecem os processos. E muitas pessoas, infelizmente, só querem escutar e imaginar. E repetem também o que fizeram. Ah, eu apanhei e não morri. Gente, eu detesto ouvir essa frase. Pra mim é... minha mãe me botou de castigo e eu tô aqui, tá? Fazendo terapia, nananã. No remédio controlado. No remédio controlado. Então, assim, isso é horroroso. Você quer que a sua criança sobreviva? Ou que ela viva feliz? Sim. Tem que sobreviver, né? Então, assim, isso, eu falo muito, as pessoas confundem também educação positiva com permissividade. Uhum. Sim. E nós temos uma geração de pais permissivos demais também. Sim. E a gente tem que fazer uma autorreflexão nisso. Eu sempre uso o argumento seguinte: elas irão escolher o que elas têm competência para escolher. O que elas não têm competência, elas não vão escolher. A roupa que vai qualquer roupa. Se estiver frio, vou ter que colocar uma roupa um agasalho. Isso é a minha responsabilidade. Agora, se vai no médico, se não vai no médico, se vai fazer um curativo, se não vai, se vai tomar um remédio, não vai, isso é escolha minha como mãe. Eu que tenho que tomar a decisão por ela, porque ela não vai saber. Por mais que você explique, ela não vai entender as consequências reais daquilo. Então, é sua responsabilidade fazer o que ela não consegue, o que a criança não consegue. Agora, se ela vai botar uma roupa A ou B, se ela vai usar um acessório A ou B, ou se ela vai criar isso ou aquilo, ou se vai brincar disso ou daquilo, é o mundo dela, ela que toma as decisões dela, né? Eu já fui criticada porque a Aurora foi pro shopping com uma sombra amarela, outra rosa e o blush azul. E ela falou: mãe, eu tô linda, posso ir assim? Falei: pode, filha. Se você tá se sentindo linda, o importante é isso. Exatamente. Mas as pessoas me criticam. Ele já deu uma primeira lição pra ela da vida, né? Quer dizer, você tem que se sentir linda, né? Ela, tipo assim, o que importa é que ela você hoje tá estava toda sentindo. riscada de canetinha. Ela foi pra casa toda maquiada de cachorro. Quem fez? Annalise. E a Annalise estava toda também cheia de coração. Eu falei: quem que fez isso? Eu. E nós fomos no açaí, tomamos o açaí, fomos na rua, andamos e tá tudo certo. Eu também já aprendi assim, as pessoas olham, por exemplo, outra questão da escola científica, o jeito com que as crianças saem da escola. As crianças saem sujas. Elas sujas. brincam muito. Elas saem sujas. Sujas, imundas. A gente recebe mensagem, às vezes, das famílias, um bocadinho, como maneira. Eu falei: cara, as crianças brincam. Ou manda, eu falo assim: a Annalise tem as roupas de ir pra escola. São as roupas de ir pra escola. Ela vai fazer o que ela quiser com aquelas roupas. Sim. E elas voltam pra casas, as meias. Então, assim, elas vão brincar. E é isso, cara. Hoje ela chegou... Não, o logo da camisa da escola, do uniforme, é brincar é coisa séria. Você já tá dando um soco no estômago da galera de Campos. Porque, assim, já teve situação aqui da família falar assim: isso é a camisa da escola? Ele não vai botar o uniforme? Não, esse é o uniforme dele. E todo mundo, oi? Ele tá estudando aonde mesmo? Na científica. Mas esse ele saiu lindo, ele tava com uma camisa branca. Imagina a cor, né? Saiu lindo, amiga. Terra para todos os lados. Não Mas é isso, as pessoas se assustam. Sim. E brincar é uma coisa muito séria mesmo. É uma única oportunidade, inclusive. É coisa sensorial, gente. Hoje, as crianças estão fazendo ecoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar.
Ecoterapia. Eu tô confundindo com equinoterapia. Ecoterapia. É quando você vai pra natureza, tomar banho de natureza. Isso é absurdo. E aí as crianças estão... Absurdo no sentido de que onde que a gente chegou, né? Por a gente precisar realmente fazer isso. Os pediatras estão indicando para as crianças isso, sim, esse contato com a natureza, porque a gente tá muito estressado, a gente tira o sapato, vai na terra, faz né? Conecta com... As crianças, minha filha faz isso todo dia, né? Minha filha, ela chega na escola, ela arranca um sapato, arranca outro e fica descalço né? O tempo todo. E eu hoje olho e falo assim, cara, todas as lutas que eu tive para a escola científica tá ali onde tá, e as muitas que virão ainda, valem a pena quando eu olho e vejo a Annalise ali e a Maria feliz. Porque, principalmente a minha filha mais nova, ela com certeza ela não seria feliz em lugar nenhum em campus, né? Porque ela não poderia ser quem ela é, essa criança que pula, que quer botar a mão na terra quando você olha assim, você não sabe se tem mais terra na mão ou fora da mão, e ser aquilo, né? Aquela coisa de ser criança, né? E ser quem você é, seja criança, pré-adolescente, meu filho está falando direto sobre isso, estou falando minha cabeça, pré-adolescente, ou adolescente, diz muita coisa sobre a sua autoestima lá na frente, sabe? Sobre a autenticidade, sobre o poder de ser autêntico, de ser você mesmo. Isso é tão forte que eu acho assim, seria ensinado na escola desde o início, sabe? De você, não, você é assim, que bom que você é assim, e seja assim, exatamente como você é. Porque eu acho que quando você tem espaço para você ser o que você realmente é, você com certeza é capaz de criar, de se expressar com acolhimento, sem medo. E isso aí, eu acho que são anos de terapia que você pode botar no bolso e esquecer. Economiza muito. E tem essa questão também de que nós estamos vivendo com gerações cada vez mais adultizadas, né? Exatamente. Porque o acesso desenfreado à internet, essa questão da construção do ser nas redes sociais. Você se compara ali o tempo todo. Então, assim, crianças muito novas já estão com comportamentos muito adultos, né? Você percebe isso também? Muito. Na escola científica, menos. Eu acho que a gente vive numa bolha, assim. Eu acho que... Sim, é uma bolha. Que tem uma bolha ali. A gente consegue acessar... puxar ali, porque as crianças que ficam ali, elas vão se sujar. Não vai ter roupinha. Então, assim, meio que força, né, essa questão da criança estar ali, ser criança se descabelada e se sujar. A criança poder ser criança em tempo integral, quando ela está ali, ela poder estar numa aula, tô cansada, eu vou pro chão. Aí ela vai pro chão, começa a copiar e desenhar no chão. Eu tô cansada. Tia, vou beber água, vou dar uma volta. Aí vai lá, tia, eu tô cansada, eu posso deitar, pega o colchonete e deita. Acho que isso já diz muita coisa sobre a escola e acaba atraindo pessoas que têm pensamentos afins, né? Apesar de furarmos a bolha. A minha filha tinha um colchãozinho na sala dela. Então. Pro soninho da tarde. É sobre isso. E aí, essa adultização, eu até falei semana passada sobre isso. Eu acho que as pessoas falam muito sobre a adultização, estão esquecendo que uma arma poderosa contra a adultização é a valorização da infância. Exatamente. Aquela frase da escola também, me deixa ser de criança, é sobre isso. Desculpa. Deixar a criança ser criança. Deixar ela brincar, deixar ela se sujar, deixar ela errar, ela vai tentar outra vez. Né? Eu acho que vem muito disso. Vou beber água, porque... Fica à vontade. É muito comum, principalmente, eu trabalho em escola de interior, né? E as crianças têm responsabilidades em casa. Então, tipo assim, a frase, você não é mais criança, 10 anos, 11 anos, é muito comum. Então, realmente, eles começam a pensar, então, eu sou adulto, né? Estou virando adulto. Tem um comportamento completamente diferente. Aí você acaba vendo gravidez na adolescência, vários outros casos problemáticos por conta desse. Você já não é mais criança. A partir de um certo tempo, eu acho que os 10 anos é muito marcante, principalmente no interior, né? Você já tem que ajudar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa frase, você não é mais criança, marca muito. E acaba prejudicando esse processo de ser criança, né? De valorizar, né? Minha filha de 13 anos tem a camisa, me deixou ser criança. E uma coisa que eu me orgulho muito nisso, nela,
é o fato dela gostar de ser criança com 13 anos. Eu acho isso incrível. Ela não ter vergonha. Ela já é adolescente, óbvio, né? Ela tem as responsabilidades dela, mas ela gosta. E ela gosta de ir no balanço, ela gosta de brincar com a irmã. E eu acho que essa liberdade que a gente precisa dar para as nossas crianças e adolescentes. E entender que eles não precisam se encaixar no padrão. Muito se fala de menina, né? Adultização, os assaltos, mas os meninos também estão sofrendo muito com isso. Sim. E isso é uma preocupação, cara. Mas eles sofrem em qual sentido, assim? Os meninos, Sim. eu acho, principalmente na questão dos jogos, né, eletrônicos, o acesso ao conteúdo dos jogos eletrônicos e essa comunidade que diz que menina tem 10, 11 anos, aí começa a ouvir músicas com conteúdo adulto, se vestir como os cantores se vestem, reproduzir coisas que eles fazem, como se isso fosse normal para uma criança de 10, 11 anos. Eles perdem a inocência muito cedo, né? De uma forma muito precoce. Eu acho que isso eu acho que essa pauta da adultização, ela veio... eu já tenho... Assim, não com a adultização, mas assim, é a desvalorização da infância, né? Que isso vem muito com a escola científica. Exatamente por isso. Eu fico... eu converso com as famílias, eu me preocupo mesmo. Quando eu vejo um menino já com um comportamento mais adulto, cara, ele está sendo privado, né, de ter a sua inocência, de ter acesso a conteúdos de qualidade para a idade dele. E ele vai ter muito tempo para ser adulto. Mas a infância não vai voltar mais, né? Esse negócio da adultização seria um fenômeno, talvez, da nossa internet desenfreada. Porque, assim, eu fico pensando sobre isso. Com certeza. Já que antigamente a gente também tinha acesso a conteúdos errados diante da televisão. Porque eu lembro da década de 90, né, meu bem? Assistiu muita coisa errada. Mas ainda assim, monitorada pra caramba. Porque alguém tava passando aquilo ali que talvez estivesse pensando, galera, vamos maneirar aí porque não tá no horário. Vamos botar pra mais tarde. Não sei, eu fico pensando sobre isso. Só que a internet é uma terra sem lei. Se você dá isso na mão de uma criança que talvez tenha um telefone sem não sei se tem monitoramento, se tem algum tipo de... Sim. Existem aplicativos que os responsáveis monitoram. Monitoramento. Então, a nossa época, eu, por exemplo, era dançarina do El Chan. Adorava dançar. Até hoje, se tocar o Chan, eu chacrete de circo dançando El Chan. Então, assim, a gente tinha mais... duplo sentido e que não ficava tão evidente. Eu lembro muito de não entender nada. Exatamente. Então, e não tô normalizando isso, tá? Não tem como. Não é normal. Não vai entender. Mas hoje a gente tinha TV. A TV era algo coletivo. Todo mundo assistia junto, né? Tava ali todo mundo e tal. E meio que você assistia alguns flashes. Se você assistisse, pelo menos na minha casa, não era, por exemplo, banheira do Gugu. Eu gostava muito de TV Cultura, não sei porquê, gostava, ninguém me ensinou, eu aprendi a colocar e ficava lá. Então eu também acessava conteúdos muito legais, Mundo do Bikman, Dog Funny, Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, Canal Brasil, né? Que era assim, os conteúdos da época pra gente. Hoje, a gente tem uma tela individual. A criança coloca o que ela quer, sem filtro. E outra coisa também, a criação de viver em comunidade. Antes, a nossa comunidade era o nosso bairro, a nossa rua. Para ser aceito, a gente levava lá uma brincadeira, uma coisa, uma outra. E você tinha ali aquelas regras de convivência. Mas era a gente ali. E era vigiado pela vizinha que estava com a cadeira sentada ali. Aquele senso de comunidade, que todo mundo tomava conta de todo mundo. Hoje, a criança está sozinha, numa comunidade que são as redes sociais, em que não tem fiscalização nenhuma, muitas vezes nem da família, né, nem nenhum poder público fiscalizando atualmente, né? Então, assim, os jogos viram isca para pedófilos, para pessoas que querem fazer alguma coisa. E ainda assim, aquele comportamento ali fica normalizado. E para ele se encaixar, para ele ser descolado, ele vai fazer exatamente aquelas mesmas coisas.
né? Vai jogar daquele jeito, vai fazer aquilo, vai se vestir daquilo, para ele ser aceito, para ele ser o descolado da galera, junto naquela rede ali. Então, isso para mim é muito, muito prejudicial. Por exemplo, lá em casa, como que eu faço com a minha filha? É isso que eu ia te perguntar. O que você sugere, né, nesses casos? As pessoas em casa. A minha filha, por exemplo, de 13 anos, ela tem o celular dela, porque ela tem muitas atividades fora de casa e ela usa para falar. Com quantos anos você deu celular para ela? Acho que com 10. 10. E não se discutia muito sobre isso, né? Não, lá em casa a discussão já é desde 3 anos. Quando eu vou ter um celular? E aí, mas aí, por exemplo, a Annalise tem um celular que ela fala que é dela, mas ela só usa Netflix. Quando tá em viagem, por exemplo, aí bota... nem a Netflix, é a Disney, aquela coisa de Bluey. Sim. E aí, eu deixo assistir no carro. Mas eu não... Por exemplo, a Maria, eu não deixo ela jogar. Não é que eu não deixo, é proibido. A gente conversou. Ela já entendeu que não vale. E ela é muito crítica. É essa arma que a gente tem que usar com nossas crianças. Ela é autocrítica em relação ao uso de tela. A gente tem um combinado que quando uma está usando muita tela, a outra fala assim, ó, tá muito na tela, hein? E ela me fiscaliza também. Mãe, deixa o celular, deixa aí, agora você já largou. Então, assim, é esse combinado que a gente faz. E eu pego o celular dela, ela olha tudo que ela faz, que ela tem, vira e mexe, eu olho. E é essa confiança que eu tenho nela. Hoje eu posso falar isso. Falar assim, e ela sabe, ela não joga, ela não usa rede social para nada nesse sentido. Ela não tem esse coisa. E ela sabe o que ela vai fazer. Assim, é muito interessante ela falar, olha, ela não assiste conteúdo de Instagram, ela não gosta. Aí eu falo, às vezes, o que você consome? Ela adora ver vídeo de dublagem, dublador. Ela adora dublagem, né? Os dubladores, ela conhece todos. Você fala um personagem, ela fala o nome do dublador. Então, ela é fascinada por teatro musical e dublagem. Então, às vezes, ela ouve, fica assistindo isso. Ou comentários de livros que ela gosta. Harry Potter, Percy Jackson. Também amo. E aí ela fica fazendo resenha, essas coisas assim. É isso, assim, eu acho que... Isso é muito bom também pra gente ver que existem conteúdos que a gente pode confiar consumir, e consumir com tranquilidade, gente, né? muitos Tudo conteúdos. uma questão de triagem mesmo, né? Do que vai ser consumido e até orientação também, do que é bom e do que não é bom, né? também. Exatamente. Tem uma série maravilhosa no Netflix, e aproveito para indicar a vocês, chamada Eu e o Universo. A primeira série, o primeiro capítulo fala sobre redes sociais. E do fenômeno que são as redes sociais, do fato das pessoas incitarem a violência por estarem escondidas, né, por trás de um perfil. E fala muito sobre isso, é muito legal. E um deles também fala sobre criatividade. E diz que as pessoas se tornam criativas quando elas são desafiadas. Quando elas se veem... Eles fazem um experimento lá sensacional. Eu e minhas filhas já assistimos várias vezes os episódios. E tem um também que fala sobre motivação, o que a gente estava falando, sobre fazer o que a gente gosta de fazer. Quando você, por exemplo, está uma prova, você tem que... um concurso. Você começa a fazer, você não consegue, você já fica desmotivado. Então, o ideal é você começar a fazer pelo que você já sabe. E a neurociência diz isso. Aí eu sempre vou pro contrário. Eu quero estudar aquilo que eu não sei e realmente... A neurociência já diz que você fizer algo que você é bom, seu cérebro abre para todo o resto, entendeu? Você consegue produzir isso. Essa série é sensacional. Assistam, porque é maravilhoso. Vou assistir. Muito bom. Vamos encerrar? Pois é, gente. A gente tem um quadro chamado Manual que Não Veio. Eita! Da maternidade. A gente queria que você deixasse uma dica para as mães desse manual que não veio. Manual que não veio. Olha... Porque, tipo assim, geralmente, né, a gente recebe a criança, mas não fala. Às vezes é romantizada, né? Quando a gente se torna mãe, a gente, como você falou isso, né? A gente romantiza muito, vai ser tudo perfeito, quartinho, tananã, mas tudo sai do controle, a gente descobre que a gente não tem controle sobre nada, né? E muitas pessoas não avisam isso pra gente antes, né? Não. O que você falaria para uma mãe? Então, eu gosto de um pediatra, que é o Daniel Beck, que eu sigo e gosto muito dele. E eu fui a uma palestra dele ao vivo,
sensacional. E ele falou assim, muito se fala de que a maternidade e a paternidade, elas são intuitivas. E não são. Você tem que estudar. Muitas vezes, quando você se vê com um desafio e você não sabe para onde recorrer, leia, estude, aprenda. Porque a maternidade também é, né, isso, é você aprender. E eu também falo, uma coisa que eu falo, que é os filhos não precisam de pais e mães perfeitos. Eles precisam de pais e mães que estejam do lado deles, mesmo errando. Então, se você errou, peça desculpas. Eu várias vezes peço desculpas para minhas filhas. Muitas. Falo assim, olha, a mamãe errou, me desculpa e bola para frente. E é quando eles entenderem que eles vão ser amados, mesmo eles errando, né? E é isso. Outra dica que eu vou deixar é o filme Robô Selvagem. Ah, esse filme é ótimo. Esse filme me pegou muito de uma maneira que tem uma frase que diz, fala para ela, acho que a Preá, né, fala para robô, ela fala assim, mas eu não fui programada para ser mãe. Aí ela falou, ninguém foi. Uhum. Então, assim, ninguém foi programado para ser mãe. A gente aprende, seja lendo, estudando, errando, né? Eu acho que é isso. Eu acho que mais vivendo também. Vivendo, se permitindo, né? Exatamente. Experimentando, né? Igual a ciência, né? Você tem uma hipótese, você vai experimentar. Vai ver se dá certo, se dá errado, tirar suas conclusões. E é isso. Obrigada, meninas. A gente que agradece, Janaína. Foi um prazer poder conversar com você. Estamos muito felizes por você ter aceitado o convite. Foi muito bom. Eu aprendi muito aqui também com essa conversa, com esse papo. Te agradeço também demais. Jamais imaginaria que resultaria aquela conversa lá atrás e resultar no primeiro episódio. A gente estava até falando sobre isso, né? E que bom que você topou. Hoje é o parto mesmo, de verdade hoje é o nosso parto. podcast. Nossa, foi incrível. Que bom que você topou mesmo, né, doentinha. Tô aqui com a assim, voz, mas e realmente cumprindo ali sua agenda, porque... Foi ótimo, eu que agradeço muito, falei demais, mas olha, Nada, foi uma terapia aqui, tô feliz delícia. demais. E a ideia é essa mesmo, que a gente possa criar um espaço para a gente poder, né, dividir e ao mesmo tempo que outras pessoas possam assistir e se sentir acolhidas, né, por essa divisão que está rolando aqui. Eu acho que é isso, né? Assim como tudo que a gente aprende fazendo e fazendo, a gente vai construindo. Eu acho que a gente está falando desse podcast que está nascendo hoje e está deixando aqui o primeiro episódio de duas pessoas que também não sabem o que estão fazendo e estão aprendendo na construção dele. E obrigada por fazer parte Eu disso. que agradeço, vocês são incríveis. Estou feliz demais. Espero que o podcast seja muito sucesso. Obrigada. Porque é um prazer enorme. Estou muito à vontade de estar aqui. Que bom. Obrigada, meninas. Obrigada.